Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o Governo demonstrou que está unido e decidido a combater a fraude económica. Chamou os jornalistas, afinou o discurso e, com o Ministro Pedro Mota Soares na tribuna, garantiu que nada vai ser como dantes. Desengane-se, contudo, quem pense que estava a falar do BPN, das rendas da energia, dos milhões para a luz ao ponte ou das parcerias público-privadas. Podem os senhores deputados do PSD e do CDS manter a calma, porque não lhes vou certamente estragar a tarde. Bem disse o Ministro Mota Soares que aí fica tudo na mesma. E disse que há que escolher prioridades. E este Governo conhece bem as suas. Vai lançar mão a quem, no seu entender, anda a dilapidar os fundos públicos, os doentes, as grávidas, os beneficiários do rendimento social de inserção. Nada de novo, afinal. Mão firme do Governo, e o Governo escolhe sempre os mesmos suspeitos do costume, os trabalhadores e trabalhadoras. Anunciou o Ministro Pedro Mota Soares que, em nome do combate à fraude, que desgraçar no subsídio de doença, o Governo vai diminuir brutalmente o montante pago a quem está de baixa. Entendamos, senhoras e senhores deputados, se o Governo quisesse combater a fraude, reforçava os mecanismos de fiscalização e não diminuía, como está a fazer, o dinheiro pago a quem está efetivamente doente. Ninguém escolhe adoecer. Ninguém tem prazer em ficar acamado ou de braço ao peito. As medidas anunciadas e a forma como foram justificadas são um insulto à inteligência dos portugueses e portuguesas. Afirmando que pretende harmonizar as condições da licença de maternidade com o subsídio de doença, o Governo parece até andar preocupado com o premente problema, imagine-se, das gravidezes fraudulentas. Não há aqui nenhuma intenção moralizadora ou de fiscalização, mas apenas e só introduzir mais um pacote de austeridade e diminuir o apoio social aos trabalhadores. Os mesmos trabalhadores que, vale a pena lembrar, descontam para poderem receber quando estão doentes. Mas não é só a desculpa que é esfarrapada e que deixa à vista o preconceito deste Governo. Também o discurso tem traços inaceitáveis e que têm que ser denunciados. Sob pena de se banalizar o perigoso caldo social que o CDS não só se importa de criar, como parece ter especial interesse em mexer e remexer. Dizendo que, ao poupar 70 milhões de euros com o rendimento social de inserção, o Governo vai ter dinheiro para as reformas, Pedro Mota Soares rebenta a escala da demagogia. O interesse do Governo é claro, colocando idosos contra pobres e os mais desfavorecidos contra os remediados. O Governo pretende cavalgar a culpabilização social em que os mais desfavorecidos têm que encontrar na sua suposta inépcia as razões do seu empobrecimento. Senhoras e senhores deputados, faz hoje precisamente uma semana que o Primeiro-Ministro afastou, numa entrevista televisiva, a intenção do Governo apresentar novas medidas de austeridade, repetindo e insistindo vezes sem conta que na mesma mensagem, Pedro Passos Coelho garantiu: se nesta altura o Governo considerasse que seriam necessárias mais medidas de austeridade, o retificativo, o orçamento, previa novas medidas. A verdade é que não prevê. Como vem sendo tristemente habitual, não há nada que confirme mais um cenário do que um desmentido do Governo. Nem foi preciso esperar pelo retificativo. O Ministro Pedro Mota Soares apressou-se a apresentar um conjunto de alterações ao subsídio de doença e de maternidade que responde apenas a uma lógica: diminuir os direitos dos trabalhadores e poupar dinheiro aos cofres do Estado. Novas medidas de austeridade, portanto,
4 dias depois do Primeiro-Ministro as negar sistematicamente. Sobre o escasso valor da palavra e da necessária relação de confiança que se quebra a cada truque com as palavras, nos quais o Governo se vem especializando, não estamos ainda conversados. Numa matéria que não podia existir a mínima dúvida, ou mais pequeno jogo de palavras, Bruxelas e o Governo lançaram-se numa vertigem de mentidos e desmentidos sobre o fim permanente do subsídio de férias e de Natal para os funcionários públicos. Bruxelas, de resto, apenas informou o segredo mais mal escondido deste Governo. Não há nas previsões orçamentais, muito antes, pelo contrário, qualquer espaço para a reintrodução dos subsídios de férias e de Natal. A desvalorização salarial é o único instrumento competitivo que este Governo conhece e o seu Ministro Sombra, António Borges, até faz gala disso. Disse hoje o Ministro Vítor Gaspar que esta questão tem sido artificialmente criada. Tem razão, Sr. Ministro. Artificialmente criada por si, pela Troika e pelo Primeiro-Ministro. O mesmo Primeiro-Ministro que no dia 1 de abril do ano passado, 6 meses antes de anunciar a supressão do subsídio de férias e de Natal, negava solenemente qualquer intenção de cortar um dos subsídios. Um Governo que não acerta numa previsão económica, que não acerta, que vê o desemprego aumentar em flecha e sem saber porquê, vem-nos convencer que a propósito do subsídio de férias e Natal, a sua palavra vale alguma coisa. Temos muita pena, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro Vítor Gaspar, mas hoje precisamos então de mentiras novas para certificar a vossa palavra mentirosa.